Jornal Nova Brasil Brasília. Nossa cidade, com Márcia Zarur. Muito bem, ouvinte. O Parque da Cidade faz aniversário no próximo dia 11 de outubro, sábado que vem, e os frequentadores podem se preparar para algumas novidades, como a implantação em breve de uma lanchonete no Parquinho Ana Lídia, novos quiosques, bares, restaurantes, além da instalação de uma nova grade metálica. A Márcia Zarur está por dentro de tudo, está chegando para nos contar essas novidades. Márcia, bom dia para você, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil Brasília. O parque é um dos queridinhos da cidade, né? Um dos lugares mais, um xodós, né? Um dos nossos grandes xodós. E ele foi inaugurado em 1978 com o nome de Rogério Piton Farias. A galera mais antiga vai se lembrar, Parque Rogério, Parque Piton, Piton Farias. Depois, só em 97 ou 98 que mudou para Parque da Cidade Sara Kubitschek, em homenagem à esposa de JK, né? Mas a gente tem esse parque imenso, que é um dos maiores parques urbanos do mundo e o maior da América Latina, que chega a receber até 100 mil pessoas nos fins de semana. Então, também é um lugar que o brasiliense realmente frequenta, não só adora, como frequenta, como faz uso desse espaço no meio da cidade. E aí eu vou deixar o administrador do parque, o Todd Moreno, falar como é que vai ser esse aniversário, como é que vai ser a comemoração desse aniversário de 47 anos. Preferimos não fazer festa. O recurso que talvez seria para um grande show, para uma grande festa, nós preferimos investir nas churrasqueiras do Parque da Cidade, que vão ser entregues justamente na semana do aniversário. Nós estamos também reformando mais uma vez a pintura, né? Não a estrutura que já foi feita, mas a pintura do castelinho. Logo depois nós já tínhamos feito ali, antes nós já tínhamos feito a reforma do Ana Lídia, e aí sim as academias, as PECs do Parque da Cidade. E já está no nosso cronograma para o ano que vem a gente repor os azulejos originais de aço vulcão, tirar esses brancos que foram instalados há anos atrás, não nesse governo, e aí sim a gente deixar o parque 100% original, né, na sua arte de aço vulcão. Maravilhoso, né? Como o Diego fala, são os banheiros mais chiques do mundo, né? Com azulejos de Atos Vulcão, né? É uma coisa muito especial a gente ter isso aqui no centro da cidade, aberto a todo mundo, democrático. Vai ter uma sessão sexta-feira de manhã na Câmara Legislativa que vai celebrar esse aniversário do parque. E tem mais novidades também. Em relação à polêmica dos fotógrafos que registram os atletas amadores e profissionais no parque, nós falamos disso aqui na coluna e fizemos até uma enquete no Instagram com a seguinte pergunta: você é a favor do trabalho dos fotógrafos em áreas públicas como o Parque da Cidade? A nossa consulta contou com mais de 1.500 votos. A participação foi grande mesmo. Com 56% favoráveis ao trabalho dos fotógrafos, 37% contrários e 7% sem opinião a respeito. Então, ganhou o pessoal que apoia o trabalho dos fotógrafos, mas sobre esse assunto, o administrador adiantou que deve adotar o esquema de pulseirinhas para quem quiser ser fotografado, como é feito em outros parques do mundo e a exemplo também do Ibirapuera, em São Paulo. Então, uma solução que acaba separando, quer dizer, os fotógrafos não vão mais fotografar todo mundo, a não ser as pessoas que estiverem usando essa pulseirinha. Achei uma solução bem boa, né? Porque acaba contemplando todo mundo. Todd Moreno confirmou também que está prevista a reativação de 12 quiosques no parque para lanchonetes, bares e restaurantes. Vamos ouvir. Nós já estamos trabalhando um processo licitatório para que a gente possa abrir os espaços que estão fechados. Restaurantes, quiosques que estão abandonados há muito tempo serão revitalizados e vivos dentro do nosso maior parque urbano do mundo. Respeitando o projeto original de Oscar Niemeyer, de Lúcio Costa, nós vamos manter as estruturas, mas nós vamos abrir um chamamento e fazer uma licitação para aqueles que queiram ocupar esses quiosques e também os restaurantes do Parque da Cidade, que ainda estão fechados, né? Nós temos ali o Pedalinho, nós temos ali a Ilha no estacionamento 10, depois nós temos o Bar do Barulho e outros quiosques próximos à piscina com ondas. Então, estamos revitalizando, lembrando que o Parque da Cidade em breve terá também uma pista de skate oficial, né, já aprovada pela PUOC, que é o Plano de Uso e Ocupação do Parque da Cidade, acompanhada pela CEDU. Nós teremos lá no estacionamento 4, ali onde está crescendo o novo bosque.
Bom, cheio de novidade, né? Aniversário cheio de novidade, né? E agora tem uma nova cerca que está sendo substituída, aquela antiga que estava já bastante estragada, está sendo substituída por uma metálica. E eu pedi para o administrador conversar, explicar para a gente por que houve essa troca também. O alambrado que existia no Parque da Cidade, ele é um alambrado de 1980, então estava cheio de furo, não trazia segurança, muita gente furtando as telas, porque elas eram fáceis de remover. E aí o que nós fizemos? Nós solicitamos à Secretaria de Obras e à Novacap que providenciassem para a gente um novo cercamento. A Novacap então atendeu, e assim como está sendo cercado outros parques, aqui no Parque da Cidade nós recebemos também esse cercamento, que é muito mais resistente, que traz muito mais segurança, que é um pedido dos frequentadores do Parque da Cidade. E aí, sim, ele estava dentro do nosso cronograma já de segurança, assim como também a iluminação que nós fizemos e outras providências. Mas o cercamento, ele é um cercamento que tem uma garantia maior, é um cercamento mais resistente. Ariane, você vê que é o olhar atento da Márcia Zaru, né? Eu passo pelo Parque da Cidade com muita frequência, eu nem tinha visto essa troca da cerca. Não é? Eu estou sempre ligada em tudo que acontece na cidade. Eu confesso que eu estranhei muito essa grade em volta do parque. Dependendo do horário que você passa, o sol reflete muito e ela fica muito pesada ali. Ela não desaparece na paisagem, porque o alambrado realmente estava muito velho, já estava muito desgastado, tinha partes que ele já estava completamente destruído, precisava de fato ser trocado, mas o alambrado ele não contava na paisagem, né? Você não enxergava, ele ficava quase que se misturava ali no verde. E essa grade metálica, especialmente para quem desce o eixo monumental do Memorial JK sentido Congresso Nacional, a grade, ela dependendo da iluminação, da incidência do sol, ela chama muito a atenção. Ela fica muito pesada e não conversa, e às vezes muito brilhante também, dependendo de como o sol bate ali, reflete e fica muito brilhante. Então, dependendo do horário que você passa, ela realmente chama atenção e ela destoa da paisagem de Brasília. Então, a minha sugestão, inclusive a sugestão que eu dei ao Todd Moreno, é que pinte de verde essa grade, para que ela se camufle ali, né? Fique mais discreta. A palavra é essa, exatamente, que ela fique mais discreta. Eu passei ontem no Centro Cultural do TCU, porque eu estava levando meu filho para ver o último dia da exposição do Portinari, que estava belíssima, e meu filho não tinha tido a oportunidade de ver, então passei lá com ele. E eu fiz uma imagem da grade do TCU, que é muito parecida e pintada de verde. Olha como ela fica mais discreta. Para quem está acompanhando pelo YouTube, é uma diferença muito grande. Apenas a cor já faz uma diferença muito grande. Ainda mais num cenário muito arborizado, né? Exatamente, como é o caso com muita vegetação, com a vegetação densa, como a gente tem no parque. Então, é a minha sugestão, fica a minha sugestão. Já fiz essa sugestão ao Todd Moreno, que é o administrador do parque, e fica essa sugestão aqui. Fica a sugestão também para que as pessoas que estão passando aí pelo eixo monumental, descendo em direção ao Congresso Nacional, que prestem atenção também, esse olhar atento que a gente... o olhar, né, Márcia? Esse olhar atento que a gente tem que ter para a cidade, né? Que a gente tem que realmente estar prestando atenção ao que está acontecendo à nossa volta, porque tem uma amiga minha, Valéria Cabral, que é secretária executiva da Fundação Atos Bulcão, que ela diz o seguinte, que ela vai levar os netinhos dela para darem uma boa volta por Brasília, para olharem a cidade com muita atenção, porque ela acha que quando eles crescerem, a cidade não vai estar mais tão bonita quanto ela é hoje. Então, eu acho um pouco pessimista. A gente brinca, a Valéria diz que ela não é pessimista, que ela é realista, que ela é uma realista esperançosa. Mas eu espero que seja uma visão um pouco pessimista e que a gente tenha a cidade preservada, linda, como a gente conhece, como a gente vê. Claro que com evoluções, porque a cidade não está engessada, a cidade é um organismo vivo que tem que se adaptar às mudanças também, mas sempre com esse cuidado para não descaracterizar esse projeto que é tão lindo e que fez a cidade virar uma joia mundial, né? E nesse sentido, Márcio, eu quero arriscar fazer um comentário aqui no ar, até para trazer como um debate aqui com você, Ari, com você, Márcia, com você, ouvinte. Nesse fim de semana, como você nos trouxe na semana passada, teve o pré-lançamento do Centro Cultural do Sesc, na 511 Norte. E eu fiquei tão encantado com a proposta, um prédio que estava abandonado, também teve um olhar tão atento do Sesc, né, de passar por esse prédio pelo qual muita gente passa, e o Sesc olhou e falou, aqui tem uma oportunidade, né, um prédio de um projeto arquitetônico do arquiteto Lelé, enfim. Eu fui no sábado à noite lá.
para ver o iniciozinho do show do Hamilton de Holanda, depois teve o show do Criolo, teve um espetáculo de luzes extraordinário. Fogos de artifício. Fogos de artifício, uma coisa linda. E é um centro cultural novo para a nossa cidade. E quando eu estava estacionando o carro na quadra, na 311 Norte, para ir caminhando até a 511, eu já fui caminhando e pensando, meu Deus, o que deve ter de morador reclamando do barulho e da movimentação. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Mas, para não ser injusto, eu cheguei lá no Centro Cultural e fui conversar com a turma do SESC para saber se aquela minha impressão fazia sentido. Dito e feito, desde do treinamento ali, do esquenta, dos ensaios, moradores já começaram a ligar para reclamar do barulho na 511 Norte nesse fim de semana. Veja, eu faço esse comentário com muito cuidado, porque vai que tem na casa ali do prédio, logo em frente a 511, alguém que está acamado, eu tenho um pai acamado, eu sei o que é isso, ou alguém com um filho recém-nascido, que acabou de nascer e tem o barulho e tal. Mas tirando esses casos, deixando esses casos de lado, em qualquer lugar do mundo, Márcia, a população aplaudiria Sem dúvida. o lançamento de um novo centro cultural. Em qualquer lugar do mundo, a cidade ficaria feliz e os moradores próximos, então, àquele lugar, seriam os mais felizes ainda. Desceriam. Vai ser uma referência, né? Vai ser uma referência. Então, assim, eu sei que a nossa cidade ela é maravilhosamente conhecida como um lugar tranquilo, sobretudo aqui no plano piloto, lugares de silêncio, lugares que parecem cidade do interior. Mas eu vou ousar dizer o seguinte, Brasília precisa de um pouco de barulho, sim. Precisa de um pouco de barulho, e precisa eu acho de um que pouco de festa. Mais do que barulho, mais do que festa, eu acho que Brasília precisa de um pouco mais de tolerância. E eu acho que essa é a palavra-chave, porque é possível você ter a convivência pacífica do barulho com o silêncio. É você abrir exceções. Eu fiz um post semana passada, eu falei aqui desse novo centro cultural fantástico e da revitalização desse prédio histórico na Asa Norte. Uhum. E eu fiz um post no Instagram e teve uma pessoa que entrou no post e disse o seguinte: estão fechando algumas vagas públicas de estacionamento. Isso é um absurdo. Eles fecharam por quantos dias para fazer esse espetáculo gratuito para a população? Sim. Não é uma coisa, estão fechando as vagas públicas, privatizando, nunca mais vai abrir. Gente, foram pouquíssimos dias. Só enquanto fazia a montagem do palco, E o fez evento o no espetáculo. fim de semana, à noite. No fim de semana, à noite e aberto ao público, democrático. Sim. Todo mundo que quisesse podia chegar ali e participar. Então, eu acho que mais do que qualquer coisa, mais do que barulho, mais do que silêncio, o que está faltando é tolerância. Eu acho que as pessoas precisam ser flexíveis. É isso. Você não pode ter barulho todos os dias debaixo da sua casa. Sim. Agora, eventualmente, você tem um show ou você tem um espetáculo, é a questão do bom senso, é você usar o bom senso. As pessoas têm direito ao descanso? Sim, têm. Mas as pessoas também têm direito à diversão. E aí, nesse equilíbrio... Em sociedade. Exatamente, nesse viver equilíbrio... em comunidade, né? Não é? Que você tem que exercitar a sua tolerância, exercitar o seu bom senso, ceder um pouquinho, o outro cede um pouquinho e todo mundo fica bem. Então, eu acho que é isso que está faltando em Brasília, é tolerância. Muito bem, Márcia. E eu torço para que seja um caminho sem volta, no sentido de que a cidade tenha, sim, iniciativas como essa. Tenha, sim, shows no sábado à noite. Sim, tenha. E, mas eu quero viver num absoluto silêncio. Olha, Brasília não é a mesma de 10 anos atrás. Não é a mesma de 20 anos atrás e acredito que não será a mesma daqui a 2, 5, 10 anos. Surgiram outros lugares para esse silêncio absoluto. Exatamente. Tem o Lago Oeste, tem condomínios no Jardim Botânico. Agora, a cidade precisa se movimentar. A cidade é viva, A cidade né? é viva. Como eu falei, a cidade é viva. E a cidade precisa de cultura. A cidade precisa também da ocupação desses espaços pela cultura, porque isso é apropriação da cidade pelos seus moradores. Sim, sim. Isso é você vivenciar a cidade no que ela tem de melhor. E aí, cada caso é um caso, mas eu, Diego, adoraria da minha janela assistir o show de Hamilton de Holanda. Olha, sei, viu, caminhando Ariane? Que até privilégio. o Hamilton de Gente Holanda do como céu. se nada, nem precisa pegar o carro. Exato. Um Não grande é? privilégio, né? Mas é uma reflexão. Eu também concordo e compreendo quem pensa diferente, quem acha que Brasília tem que ficar 100%
sem nada, mas eu faço aqui essa provocação. E você veio junto comigo nessa provocação aqui, Com né, Márcia? certeza, Sem a assino gente... embaixo. Acho que essa questão é uma questão que dá muito pano para manga, dá muita discussão, mas está faltando tolerância. Eu acho que as pessoas estão gritando o seu próprio ponto de vista sem querer nem sequer ouvir o outro, sabe? E aí eu acho que falta realmente essa flexibilidade e você saber que as pessoas, o direito de um termina onde começa o do outro. E você tem que ter essa flexibilidade. Por que não fazer no fim de semana? Passa a semana inteira em silêncio. Mas no sábado, um show ainda mais de Hamilton de Holanda. Né? Hamilton de Holanda, Criolo, Vanessa Moreno. Quer dizer, você tem essa maravilha ali oferecida para a população. Então, vamos ter um pouquinho de jogo de cintura para lidar com as situações. Esse né? assunto é muito bom. Se deixar, a gente vai falando aqui. Precisa Rende encerrar o jornal, muito. né, Ari? É isso, mas fica aí a provocação feita para você ouvinte. Sempre bom a gente poder conversar sobre isso e que a gente possa anunciar mais iniciativas como essa nascendo, sem medo de morrerem na semana seguinte, no mês seguinte, por conta da pressão ou de uma não aceitação por parte da comunidade. A gente não quer isso, a gente quer que Brasília continue respirando cultura. É isso aí, ó. Tá vendo? Se deixar, a gente vai falando E mesmo. esse centro cultural vai ser lindo Vai demais. ser a coisa mais linda. Vai. A gente não está falando de urinar embaixo do prédio, a gente não está falando de baderna, de briga, de sujeira embaixo do prédio. Se tiver tudo isso, o morador tem legitimidade para pegar o telefone, ligar e reclamar e acionar os órgãos competentes. Agora, reclamar pela movimentação em si? Reclamar porque o número de vagas? Reclamar porque tem mais carro na quadra naquele dia? É isso mesmo. A quadra não é só sua, o prédio não é só seu, nem o silêncio é só seu. Brasília tem essa concepção, né? O chão pertence a todos. A área pública, embaixo do prédio, a área pública. Isso eu acho que é uma visão maravilhosa de Brasília e desse sentido de liberdade e da apropriação de todo mundo, né? O que é público é de todos. Não é o que é público não é de ninguém. Pelo contrário, é de todos. Todos têm que cuidar, todos têm que zelar, todos têm que estar com esse olhar atento e carinhoso, afetuoso e tolerante. Vamos ter que fazer um podcast sobre isso, viu, Márcia Zaru? Obrigado, tá? Boa semana. Uma ótima semana, mesmo que ela seja difícil, que seja maravilhosa.